E assim, sabendo desse comparativo e vocês seguindo o passo a passo em relação à aquisição das hospedagens e também como você pode adquirir esse desconto aqui demonstrado, você vai estar economizando mais de R$ 6.000 só pegando todos os descontos citados aqui neste vídeo. Hostingr ou HostGator em 2023. Caso você queira saber como você pode adquirir ambas as hospedagens ao melhor preço possível e também qual delas vai ser a mais indicada para o seu caso, e por fim, ter um desconto super especial em relação a um passo a passo bem específico que vai ser fundamental para você ter uma boa economia no seu site. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai saber sobre tudo isso. Olá pessoal, eu me chamo Matheus Aquino, sou profissional de marketing e vendas e hoje vou mostrar aqui para vocês qual vale mais a pena, se assinar a Hostingr ou a HostGator em 2023, além de um desconto super importante para você, caso queira adquirir uma das hospedagens, e também algo que vai te fazer economizar mais ainda. Mas antes de tudo, já não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também de deixar o seu like. Lembrando que antes da gente fazer a nossa avaliação, caso você queira desfrutar dos cupons de desconto que vamos falar aqui nos vídeos, é só você verificar aqui, logo abaixo no link da descrição, que você vai ter um cupom de desconto no link, tanto para HostGator, no caso de 50%, e também o cupom extra de 10% que você pode verificar aqui embaixo da Hostingr, que no caso é só utilizar o nosso link, e no caso, quando você também acessar o link, usar o cupom aqui no canal, tudo junto, que eu também vou deixar aqui na descrição. E aí você vai ter um cupom de 10% extra, que vai dar mais de 70% de desconto, e ambas vão ter a opção de você adquirir boas hospedagens com um bom desconto. Mas para você saber exatamente qual é a melhor e também quais são os diferenciais entre as duas, é só você ficar comigo aqui até o final do vídeo. E não esqueça também de fazer o download do meu e-book sobre como vender pela internet, porque ele com certeza vai te ajudar a você integrar a parte comercial do seu negócio junto do seu site. E para você fazer o download deste e-book, é só você clicar logo aqui embaixo na descrição do vídeo, porque para você verificá-lo é totalmente gratuito. Bom pessoal, sem enrolação, vamos diretamente aqui, que eu vou explicar para vocês com base na minha experiência de mais de 5 anos, tanto conhecendo e sendo cliente da Hostingr, também em relação ao HostGator, tá? E na verdade até esse vídeo é uma atualização de outro vídeo que eu fiz do comparativo entre as duas, porém acho sempre legal fazer essa atualização a cada 6 meses que eu costumo fazer aqui no canal. Dito isso, em relação aos 4 princípios que a gente vai estar analisando, seria a parte justamente de interface e praticidade, construtores de site, desempenho e, claro, em relação ao preço. Em primeiro lugar, temos em relação à interface a respeito da HostGator. A HostGator ela é bem fácil de se manusear, principalmente caso você esteja utilizando o WordPress. Isso porque ela utiliza o sistema de gerenciamento do seu site, no caso os bastidores, que é a parte mais de desenvolvimento e também para você ter acesso a gerenciadores de arquivos e até itens mais específicos, que no caso seria esse uso e esse gerenciamento seria feito a partir do cPanel, tá? E o cPanel ele é fantástico porque ele te ajuda muito em relação a você acessar arquivos e também fazer todo o gerenciamento. E o legal é que com o cPanel fica bem prático você instalar o WordPress, você fazer toda a parte da gestão do seu site e também você até gerenciar os seus e-mails, porque dentro do painel da HostGator você também tem acesso a caixas de entradas de e-mail e também de gerenciamento de e-mails gratuitos. Então quando você assina a hospedagem da HostGator, que acontece em alguns casos, algumas pessoas acham que tem que assinar um pacote de e-mail e depois assinar a hospedagem. E na verdade não. Se você assina a HostGator, você pode ter o seu site e não precisa assinar nenhum pacote de gerenciamento de e-mails externo, tá? Então a grande vantagem é que você economiza bastante. Outro quesito importante também em relação a HostGator é que você pode fazer todo esse gerenciamento
desfrutando de um espaço de armazenamento de 100 GB e também todos eles conectados a uma máquina SSD. Ou seja, para você poder utilizar essa parte de gestão de arquivos e também até fazer o gerenciamento de e-mails, acaba sendo bem prático. E no caso, a HostGator, ela acaba sendo bem interessante para quem já tem um certo domínio técnico, tá, em relação ao cPanel, entende um pouco mais de desenvolvimento de sites, não necessariamente programando, mas sim, pelo menos mexer com WordPress e alguma coisa um pouco mais aprofundada na parte realmente da arquitetura do site, que caso tenha algum problema ou você queira ter mais liberdade até para fazer backups manuais, e acaba sendo bem prático e interessante você mexer aqui dentro da HostGator. Em relação ao Hostgator, um grande benefício inicial, que é em relação a essa parte de interface, é que realmente é uma interface bem amigável. Então, ela na verdade até é um pouco mais prática do que a HostGator. Então, por exemplo, para você instalar o WordPress na HostGator é muito mais fácil do que você fazer isso pela HostGator, então acaba sendo bem mais prático mesmo. O único problema que eu acho em relação ao HostGator é que ela não tem acesso ao cPanel, tá? E o cPanel eu gosto bastante, ele deixa bem prático essa gestão dos arquivos, tá? Assim, sabendo também que a HostGator nos planos iniciais possuem também 100 GB de armazenamento na nuvem, então também não fica difícil você ter essa gestão dos arquivos e você pode tranquilamente também fazer essa gestão dos contatos de e-mails e também em relação aos seus sites e arquivos que você quer guardar na nuvem, graças a essa quantidade de armazenamento disponível pela HostGator. Então, em questão de interface, eu digo que talvez a HostGator esteja um pouquinho superior em relação à HostGator por ela ser um pouco mais acessível para quem não tem um domínio tão técnico, tá? Mas caso você utilize WordPress, eu creio que a HostGator esteja um nível um pouco acima comparado com a HostGator. Em relação aos construtores de sites, ambas as empresas possuem construtores bem legais, tá? Porque eles funcionam num sistema arrasta e coloca, né? Então você pode justamente ter uma liberdade criativa e não ter a necessidade nem de conhecer ou muito menos saber programar, tá? Então isso é fantástico. E eles permitem sim você criar um site de maneira prática, rápida, em alguns cliques e também que fique um site bem legal no ponto de vista estético. Também não só estético, como também em relação à parte funcional. Assim, na parte de construção do site, não teria muita diferença entre as duas, tá? Mas eu digo que talvez um ponto interessante a destacar na HostGator é que a HostGator hoje ela possui um sistema de pagamento próprio chamado Asas, que inclusive está integrado ao sistema de criação de e-commerce dela, que é a AD Loja Virtual. Inclusive, caso você queira saber mais sobre a AD Loja Virtual, é só você verificar aqui em cima no card, que eu já fiz um vídeo review sobre ela. Mas acaba sendo interessante porque por ter a Asas, caso você precise eventualmente de algum gateway de pagamento, que o gateway ele permite fazer a comunicação entre o seu site, os sistemas de pagamento e as bandeiras de cartão, então ele é bem importante para fazer essa transação financeira. Então, caso eventualmente você queira fazer o uso de algum gateway e poder utilizar o da própria HostGator, porque ele até possui um valor de taxas menor e ele acaba sendo exclusivo da HostGator, então é interessante porque isso vai reduzir nas taxas e também nos custos para você fazer transações dentro do seu site. Em relação ao desempenho, ambas são bem próximas, tá? Porém, a HostGator saiu um pouquinho na frente. Isso porque eu fiz alguns testes, na verdade vários testes com sites que eu fiz para clientes e esses sites eles tinham na verdade a questão de tamanho do conteúdo, imagens bem próximo, então eu pude fazer um teste AB bem fiel. Nesse caso eu verifiquei justamente que a HostGator e a HostGator não mudavam muito em relação ao tempo de carregamento inicial das páginas, porém eu percebi que nos testes que eu fiz, que foram mais de 10 vezes em diferentes ferramentas de avaliação do tempo de carregamento da página, eu percebi que na HostGator a média de tempo de carregamento durou 3.7 segundos, enquanto na HostGator a média foi de 4.2 segundos. Então sim, a HostGator é um pouquinho mais rápida que a HostGator, isso até se deve ao fato deles terem aqui no Brasil servidores, tá? Então a vantagem da HostGator é que eles possuem servidores nacionais, então isso diminui muito o tempo de latência, né? Ou seja, o tempo de resposta do servidor até voltar para o seu provedor de internet. Então isso sim ajuda a reduzir o tempo e tornar o seu site mais rápido. Porém, não foi muito grande assim a diferença, tá? Então, na verdade, isso aqui não vai acabar impactando muito o seu desempenho, tá?
Mas caso você queira saber uma resposta objetiva, sim, a HostGator é um pouco mais rápida que a HostGator. Em relação ao suporte, que talvez um ponto que eu não comentei no início do vídeo, mas algo importante também que eu avaliei, é que a HostGator tem um suporte melhor que a Hostinger. Então, nisso, mesmo a gente comparando as notas do Reclame aqui, o que eu sinto na prática, na questão de tempo de resposta, a HostGator é um pouquinho mais rápida que a Hostinger. Porque na questão do chat, claro, eu acabei sendo atendido muito bem por ambas as empresas, mas o que eu percebi que demora um pouco menos e consigo ter uma resposta mais assertiva, e aí, no caso também, a pessoa que me atende, ela fica mais presente no chat, foi justamente na HostGator, tá? Não que a HostGator seja ruim, mas o que eu percebi, pelo menos na minha experiência, é que demorou muito o atendimento. Então, na HostGator foi um pouquinho melhor. Mas ambas possuem notas interessantíssimas no Reclame Aqui e com certeza são empresas que podem ser recomendadas e você vai ter, no geral, um bom atendimento em relação ao que você precisar de suporte. Agora falando em relação aqui preço e funcionalidades. Bom, para ambas as hospedagens nós temos cupons de desconto, caso você queira descobrir. É só você verificar aqui embaixo na descrição do vídeo, conforme eu citei no começo do vídeo. E aqui você vai ter 50% de desconto na HostGator e também mais de 70% de desconto na Hostinger e até utilizando o nosso cupom extra aqui no canal, que vai te dar um cupom adicional de 10% na sua compra na Hostinger, tá? Mas o que acontece? Se a gente comparar os preços, né, a diferença entre as duas, a gente pode começar pela HostGator, que na verdade ela tem um preço mais barato, tá? Então, um plano de entrada, né? Num plano que eu digo decente, porque tem um plano bem ruim da Hostinger, que ele custa menos de R$10, se eu não me engano, acho que em torno de R$7, mas não recomendo ele de jeito nenhum. Então, o plano realmente mais barato entre as duas é da HostGator, tá? Que se você utilizar o cupom aqui embaixo, você vai estar pagando mais barato. Então, fica mais em conta fazendo a aquisição pela HostGator no plano mais acessível. Porém, o único detalhe é que em relação aqui à quantidade de domínios que você pode colocar na hospedagem, tá? A Hostinger, por mais que ela seja um pouquinho mais caro, esse plano Premium, que seria o equivalente ao plano P, ela permite, tá? Enquanto a HostGator não permite no plano P. Então pode ser que até vale a pena você adquirir esse plano Premium para ter essa comparação de preço bem próxima, mas ao mesmo tempo, né, você também ter essa opção de colocar mais de domínio. Porém, quando chega na parte do plano M, que seria o plano, no caso aqui da Hostinger, que é o Business, né? Então aqui a gente já consegue ter algumas diferenças, tá? Porque aqui no plano M da HostGator a gente tem 100 GB de armazenamento, enquanto na Hostinger nós começamos a ter aqui 200 GB de armazenamento, tá? Então acaba sendo até mais do que a HostGator. E, claro, a HostGator tem um preço um pouco menor, porque fica aqui em torno até próximo a R$15, tá? Que se você utilizar o nosso cupom de desconto, tem esse desconto. E enquanto aqui na Hostinger fica a partir de 18, então realmente fica um pouco mais caro você assinar a Hostinger em relação às questões técnicas comparadas à HostGator. Porém, por ter esse diferencial no desempenho, tá? Pode ser que realmente se pague e seja interessante. Então, fica mais a seu critério, porém, ambas vão atender você tranquilamente, porque 100 GB de armazenamento já é bem interessante e 200 fica melhor ainda, tá? E na questão de alguns benefícios, que eu até estou verificando aqui, tem a questão também de você ter o e-mail e domínio grátis, ambas, né, oferecem, então quanto a isso não vai ter nenhuma novidade. O que talvez diferencie bastante seria em relação ao plano mais avançado, que no caso da Hostinger é o plano Cloud Startup, e aqui na HostGator é a hospedagem Turbo, que com certeza possui um preço mais diferente que o Turbo, né, que sites que têm uma maior demanda de tráfego, acima de 10 mil por mês, aí seria realmente um plano que custaria R$30 por mês, né, e ele teria como vantagem já ser de 150 GB SSD para fazer o seu gerenciamento e tem maior poder de processamento, tá? Então 2 vezes comparado aos planos anteriores. Então isso acaba sendo bem interessante. E na Hostinger a gente tem justamente também um plano mais caro, que ele fica até um valor mais salgado em relação à HostGator, enquanto na HostGator acaba sendo 30 por mês. Aqui na Hostinger vai para 50, então até um valor bem considerável em relação à diferença de ambos. Porém, se realmente você tem um site com bastante, né, tráfego e tem que ter alguma coisa para segurar o tranco, então justamente este plano Cloud Startup
ele acaba sendo bem interessante. E a vantagem é que ele tem justamente essa parte de IP dedicado, que acaba sendo bem interessante, tá? Então isso ajuda bastante para você ter uma maior eficiência, e até explica o porquê desse plano talvez custar um pouquinho mais, porque justamente você ter um IP dedicado para o seu site vai acarretar em mais custos, tá? Então, para caso você tenha uma startup e tenha mais acesso a um site que você está tendo mais pessoas entrando, pode ser interessante para você garantir pegar o plano Cloud Startup, tá? Então, diante disso, vocês sabendo também que vocês podem adquirir a Hoshinger e a HoshiGator com desconto, eu diria que na questão de preço, tá? A HoshiGator, ela acaba sendo um pouco na frente porque ela tem justamente opções mais em conta, tá? Agora, na questão técnica em relação ao custo-benefício, eu diria até que a Hoshinger ela vai ser mais interessante porque ela tem uma versatilidade maior em relação às opções técnicas que você pode oferecer, né? Então, planos mais enxutos e também mais completos. Então, ela acaba tendo essa possibilidade de atender diferentes públicos com uma tecnologia um pouco mais avançada. Porém, isso depende também do que você precisa, porque para HoshiGator, no caso WordPress, eu acho super legal porque ela consegue cumprir de maneira bem prática o que promete e também o seu site consegue ter um bom desempenho. Agora, para sites, né, que tenham talvez uma maior quantidade de tráfego e também você quer apenas criar um site, né, no geral, talvez pelo preço que você vai estar pagando, né, com a Hoshinger seja mais interessante, né? Então, ambas são bem interessantes nessa parte de preço. Porém, caso você queira assinar mais para WordPress, talvez a HoshiGator seja mais interessante. E se você talvez tenha uma ideia de custo-benefício geral, porque você quer se garantir nas questões técnicas, tá? Pelo que os planos oferecem, você pode ir de Hoshinger para justamente segurar o tranco do seu tráfego, né? E ter mais esse poder de processamento em relação a HoshiGator. Conclusão, no geral, qual vale mais a pena, a HoshiGator ou a Hoshinger? Bom, quem eu citei agora há pouco, se você está pensando em criar um site com WordPress, então vá de HoshiGator, porque ele acaba sendo mais prático e você vai ter uma afinidade maior pelo painel cPanel e também até ter um custo menor para manter o seu site, porque o WordPress ele vai facilitar bastante coisa e também integrado junto aqui a HoshiGator vai ser mais que suficiente para você ter um bom desempenho e fazer o gerenciamento do seu site. E nisso, saiba que você talvez tenha que ter um domínio um pouco mais técnico para poder gerenciar o cPanel e toda a parte do WordPress, mas caso você tiver essa afinidade, a HoshiGator vai ser interessante. Ou até também, caso você queira aprender mais sobre isso, porque criar um site no WordPress não é tão difícil. E, inclusive, caso você queira saber mais, é só verificar aqui em cima no card um vídeo que eu mostro passo a passo de como criar um site do zero. Já se você quer o melhor custo-benefício e também comprar uma hospedagem que consiga segurar o tranco, questão de tráfego e ter maior performance, você pode ir para a Hoshinger, tá? Porque realmente, pelos benefícios que eles oferecem, acaba sendo mais interessante. Claro, você vai estar pagando um pouco mais, justamente também pelo plano Cloud Startup, porém, pelo custo-benefício diante do que você vai ter de retorno em relação ao preço que você vai estar pagando, acaba sendo bem interessante, tá? Então, no geral, site WordPress, HoshiGator e sites em comum e aqueles que a gente precisa dar uma segurada no tráfego, então a Hoshinger vai ser uma melhor opção para você. Ah, e o último item que não posso deixar passar, que inclusive a gente comentou aqui no começo do vídeo, que é o seguinte, se você for criar um site WordPress, tanto até utilizar na HoshiGator ou na Hoshinger, tem maneiras de você economizar muito, tá? Nessa parte inicial, porque para a gente fazer essa construção do site, a gente utiliza 3 plugins fundamentais, que é o Elementor, no caso o Elementor Pro, o SEO Press e também o WP Rocket, que eles são fundamentais para você ter um site bem otimizado. Caso você queira saber mais sobre esses plugins e como ele funciona para a instalação deles e também o quanto eles podem impactar o seu site, é só você verificar o vídeo que eu ensino a criar um site do zero, mas também você pode verificar aqui em cima no card o vídeo que eu comento esses plugins separadamente, tá? E para você fazer a compra desses plugins, você teria que pagar em dólar, que daria praticamente quase R$1.000 por ano só de plugin, tá? E aí, para você ter esse benefício, né, de economia e conseguir licenças originais ao menor custo possível, nós temos uma parceria que você pode conferir aqui embaixo, logo na descrição do vídeo, com a Full Stack Agency, que ela oferece tanto o plugin do Elementor Pro, do SEO Press e também do WP Rocket a um custo super reduzido, porque o que eles fazem, eles compram pacotes com várias licenças lá nos sites internacionais e depois vendem aqui no Brasil. E aí, a única diferença é que em vez de você ter uma chave do seu produto individual,
você passa o seu acesso para a Full Stack, que no caso é uma parceira de confiança, e eu trabalho com eles há mais de 4 anos, e nisso eles entram no seu painel WordPress e fazem o acesso e ativam a sua licença. Então, coisas que você pagaria, por exemplo, R$300, R$350 ao ano para utilizar devido à variação cambial, você vai estar pagando 40, o que reduz muito o custo. E também você pode economizar mais ainda caso você pegue o plano Expert, por exemplo, da Full, que você pode comprar várias licenças. E essas licenças vão valer muito mais porque elas duram 1 ano, só que não a partir do momento da sua compra, e sim quando você inicia a ativação. Então, se você comprou agora em agosto e ativou somente em setembro deste ano, 2023, a sua ativação vai valer até setembro de 2024, né? E nisso você pode ter várias licenças, que no caso o plano Expert você tem 10, né? Você pode colocá-las para estar sempre renovando, né? E também utilizar para clientes, que é o que eu acabo fazendo quando eu compro esse plano e eu utilizo para mim e também para clientes, tá? Então vale super a pena. Diante disso, você pode verificar aqui embaixo na descrição do vídeo e ter esse cupom de 5% quando fazer a sua compra no Pix, que aí você vai ter acesso a esse cupom exclusivo dentro da nossa parceria com a Full. E sim, fazendo tudo na ponta do lápis, se você comparar o quanto você estaria gastando por mês em relação aos preços da Hostinger e HostGator, sem um cupom de desconto e também comprando os plugins todos com a licença unitária, né? E fazendo esse método que eu estou falando para vocês de ter desconto no cupom, desconto na compra a partir de 4, 3 anos, tanto na Hostinger como também na HostGator, e você também utilizar esses plugins para economizar ao longo de 3, 4 anos, você vai estar economizando praticamente R$6.000 em relação ao que você pode, né, tá reduzindo o seu custo na Hostinger e na HostGator, tá? Então, só esse vídeo aqui vai te fazer economizar uma boa grana diante da possibilidade de você fazer essas compras com custo reduzido e também aproveitando todos os cupons de desconto logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, pessoal, eu creio que essa versão mais atualizada dessa review tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição. E não deixe de conferir os nossos cupons aqui na descrição do vídeo. No mais, agradeço desde já a sua atenção e qualquer dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado pela sua audiência, espero você em nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau!